Salve, galera! Temos aqui um corte do programa Galvão e Amigos do canal Esporte na Band. Vou deixar aqui na descrição o link com os créditos, canal Esporte na Band, tá bom? Temos aqui o Galvão Bueno falando do novo presidente da CBF. Será que ele gostou ou não gostou? Vamos ver aqui as análises dos comentaristas, beleza? Comente aqui o que você achou desse novo presidente da CBF, se você apoia ou não apoia. Se você quiser comentar no final do vídeo, fique à vontade. Primeiro, ouça as opiniões dos comentaristas. Feito? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo. Deixa eu dar o play. E depois de um fim de semana agitado, né? E quem poderia imaginar? Um final de semana com tantos jogos importantes, tantos clássicos, o assunto mais debatido não foram os gols, não foi a festa nos estádios, nem a lista, que na verdade não é lista, é uma lista primeira, uma pré-lista, né? Que o técnico Carlo Ancelotti está aprontando para a convocação da seleção no dia 26, na próxima segunda-feira. Mas infelizmente os bastidores da CBF invadiram a mídia, invadiram todo o espaço, expondo uma política vergonhosa que resultou na formação de uma nova diretoria. Já praticamente eleita, pois em razão das regras não sobra espaço para a oposição. E o resultado, isso é infelizmente resultado de um sistema viciado. O virtual presidente da CBF, o próximo, né, Samir Chowdhury, ele vem de Roraima. Ótima Roraima, fantástica Roraima, tem 41 anos, mas na verdade nunca trabalhou com futebol porque ele seria presidente da Federação de Roraima no ano de 2027, o pai dele já é há 40 anos presidente da Federação de Roraima. Mas ele já fala como se fosse presidente, então só está até convidado para vir aqui conversar com a gente. Mais à frente isso será combinado, já está falando com o presidente antes da posse. O Chowdhury ele terá 8 vice-presidentes, quase todos velhos parceiros de Edinaldo Rodrigues, o dirigente deposto. E a Edinaldo, inclusive, terminou hoje. Ele desistiu de recorrer aos tribunais para voltar ao cargo. Se despediu, dizendo que sua atitude era para restaurar paz no futebol brasileiro e a serenidade de sua própria vida familiar. Muito bem, essa resposta, Edinaldo, acho que só você pode, mais do que pode, deve dar. Se é isso exatamente o que aconteceu. Bom, com todas essas cartas marcadas e com chavos e conversas e daqui e dali, vejam o que Ronaldo Fenômeno disse ontem na transmissão da Band do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Imola, na Itália. Primeiramente, a sua opinião sobre o que está acontecendo neste momento, esta reviravolta na Confederação Brasileira de Futebol. Mas isso não é novidade para ninguém. O que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes. A gente vive um momento terrível, mas o mais impressionante é que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Enquanto o estatuto da CBF for esse que é agora, que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar. Não tem absolutamente nenhuma chance de reforma no futebol brasileiro. Diria que muda a página, mas o livro é o mesmo, né? Tudo farinha do mesmo saco, e é uma pena porque o futebol brasileiro ele tem um potencial tão grande, né? Com talento, jogadores. Bastaria só fazer uma reforma importante para que a gente pudesse ter esperança de voltar a vencer títulos novamente e reconectar a seleção brasileira ao torcedor brasileiro. Mas isso não vai mudar, vai maquiar um pouco o que está acontecendo, mas daqui a pouco volta a mesma história, volta os escândalos, volta a corrupção, e enquanto o poder estiver na mão deles, eles vão ficar entre eles e nada vai mudar. Existe alguma possibilidade, porque você queria ser candidato à presidência, existe alguma possibilidade com isso que está acontecendo neste momento de a carta Ronaldo voltar ao jogo? Não existe nenhuma possibilidade porque eles não querem e eles não deixam, eles não querem
uma gestão profissional, eles não querem não querem revolucionar o futebol, eles querem ficar entre eles. Eu acho que os benefícios próprios falam muito mais alto do que o desenvolvimento do futebol. Então isso daí vai ficar entre eles, de tanto em tanto vai mudar presidente, mas a bagunça vai continuar mesmo. Caramba, olha só, galera, o Ronaldo jogou a merda no ventilador, chutou o balde. Só mudou a página, o livro continua o mesmo. Ou seja, vai continuar tudo igual está hoje, não vai mudar nada, né? Esse é o futebol brasileiro, o futebol do 7-1. Eu quero deixar claro no que escondo minhas opiniões, que a princípio eu concordo com o fenômeno. Eu concordo com o fenômeno sim. É bom que se explique, quando ele fala das federações, são 27 federações, cada voto tem peso 3. Então isso dá 81 votos. Os 20 clubes da primeira divisão, cada voto tem peso 2, dá 40 votos. Da Série B, são 20, cada voto tem peso 1, dá 20 votos. Então se todos os clubes votassem juntos, seriam 60 votos contra os 81 votos das federações. Conversei muito esse fim de semana com vários campeões do mundo que fizeram um manifesto, nós vamos voltar depois. Você foi um deles, Ricardo Rocha. Boa noite, já aproveita para te apresentar? Noite, Galvão. Tem muita coisa para conversar. Muita. Paulo Roberto Falcão foi bola de prata na Copa de 82. E aquele Paulo Rocha fazendo 3 gols. Senão eu estaria dizendo que o Paulo Roberto Falcão, campeão do mundo de 1900, mas foi um campeão da vida. Na vida do futebol. Tem muita coisa para falar. Campeão do encantamento, aquela de 82. Isso é que é importante. Casa, jogou a Copa do Mundo também. Chegou ali, pá. A bola bateu na trave, pegou nas costas do Carlos, na disputa de pênalti para entrar. Aí todo mundo fala do pênalti que o Zico perdeu durante o jogo, mas ninguém fala que o Platini perdeu na decisão do pênalti. Né? O Magrão também perdeu no pênalti. O Júlio César também. O Júlio César. Cara, o jogo e o Zico fez o dele na decisão. O jogo era meio-dia, foi meio-dia. 90 minutos, mais prorrogação, aquele sol tremendo. Os caras que jogaram o tempo todo e foram bater o pênalti, tava complicado. Então são jogadores de Copa do Mundo, só que se o Brasil tivesse passado ali, ia pra final, o Arnaldo não ia poder apitar a final, né, Arnaldo? Ele não podia ter apitado a final de Itália de Alemanha. Mauro Naves, o Mauro, depois a pouco, o Mauro... Eu não sou tão velho assim, não? Eu tô com 51 de televisão, fala a verdade, cara. O Mauro foi buscar os vazamentos, né? Porque essa lista é vazada, a que sai oficial convocada é 26. Eu quero perguntar só assim, sim ou não? O Hugo tá na lista? Ele mais 10, já são 11 os vazados. Tem mais de vazado. Ele mais 10. Não, vazados por aqui, pelo Brasil. Pensei que você já estava botando ele titular. Não. Já tem uma defesa toda. Aí você tem que barrar o goleiro treinado pelo Tafarel, que o Tafarel tá na comissão do Ancelotti e eu, Alisson. Só no Brasil já são 11 nomes, Galvão. 11 nomes do Brasil. Então, nós vamos falar de CBF, nós vamos falar de Ancelotti, mas nós vamos falar muito de Campeonato Brasileiro. Isso aí é campeão da Libertadores. Flamengo. Foi quando eu falei a história do Courtois. O ano antes foi 19, depois dessa aí é de... Essa é de 22. Essa é de 22. Então, eu dizia que tinha aqui tem o hábito de a convocação sai. Casa, quando você foi convocado a primeira vez para a seleção, você estava em casa assistindo assim, torcendo para ser convocado? Cara, você sabe que eu faço aniversário 15 de abril, né? A primeira convocação foi aquela... aqui a festa outro dia. Então, foi aquela do Evaristo Macedo, 85. Tava o pessoal da Globo na minha casa, porque eu era o nome certo. O Carlos Alberto Torres já tinha falado de manhã e tal. Foi emocionante, foi legal. Mas a segunda foi melhor. Porque a segunda foi, o Evaristo saiu, veio o Tele. Ele reconvocou a seleção brasileira. E foi no dia do meu aniversário, 15 de abril. Aí foi festa em casa? Aí foi festa em casa. Foi emocionante. Você se lembra a sua primeira, Falcão? Não, mas eu me lembro da ansiedade. Ansiedade, né? Porque na época, a lista era dada às 6 horas da tarde e o Brasil rigorosamente parava. Parava. E você já estava na Itália? Não, eu fui convocado a primeira vez pelo Tele. Teve um outro amistoso antes também. Mas a primeira, como é que foi? A seleção olímpica também foi pesada. Quando eu fui convocado para a seleção de Cannes, para a seleção olímpica, é um negócio... Não enrola, rapaz. A primeira convocação para a seleção principal. Teve festa? Ele não lembra. Na época eu nem bebia vinho, não teve café. Deixa de conversa fiada. Ricardo Rocha, e você? Como é que foi a primeira? Você fez comigo. A primeira convocação foi um torneio chamado Stalin House, na Inglaterra. Né? Irlanda, Escócia e Brasil.
Treinando com a seleção. O coração tá batendo mais forte aí, não tá não? Bate mais forte. É bacana isso, cara. Claro. É quando a Posso gente... falar só uma coisinha Fale. rápida da convocação? Eu tava no Corinthians. O treinador era o Carlos Alberto Torres, capitão do Tri. Eu idolatro os jogadores do Tri. Eu me emociono quando eu falo com eles, eu me emociono quando eu tô perto deles. Para mim não tem nada igual aquilo que eu vi. E a gente estava concentrado para jogar contra o Goiás à tarde. Um cara do Corinthians ali bateu na porta do quarto, eu abri e ele falou assim: ó, o capitão quer falar com você lá em cima. Eu falei, pô, isso aí depois do almoço. Eu subi lá no terraço, na cobertura do hotel que a gente estava concentrado, ele morava no mesmo hotel, tava ele e a Terezinha Sodré, que era a esposa dele naquela época. O capitão é o capita, o Casa da Alberto Torres. E aí ele me chamou e falou assim: garoto, você vai ser convocado hoje à noite. Que saía a convocação no Fantástico à noite. Você vai ser convocado hoje à noite. Aí eu fiquei assim, né? Falei, meu, você tem certeza? Ele falou, tenho certeza? Eu sei, tudo passa por mim. Já falaram pra mim que você vai ser convocado. Eu recebi a notícia... Tá vendo como vaza? Tá vendo? É isso, Eu recebi a pré-informação do Carlos Alberto E outra Torres. coisinha rapidinho também em relação ao Hugo, eu acho que os goleiros brasileiros são muito bons que estão na Europa. Agora tem dois goleiros que pra mim mereciam estar nessa convocação. Um é o Hugo e o outro é o Everton do Palmeiras. Então, o Everton já tá faz tempo aí. Mas assim, essa convocação eles merecem. Tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse corte aqui com a fala de Galvão Bueno, dando a sua opinião sobre o novo presidente da CBF, né? Que será uma eleição, né, cara, com um único candidato. Que sacanagem, né? Desse jeito ele não tem como perder. Ele será o presidente da CBF, né? Ou seja, farinha do mesmo saco. Como falou aqui o Ronaldo Fenômeno, ele esculachou, né, cara? Jogou a merda no ventilador. O livro continua o mesmo, só muda a página. A CBF sai de uma mão, cai em outra mão, que pelo jeito são assim, ó. Todos eles são amigos, são parceiros, colegas. Então, galera, o futebol brasileiro só muda de mão. Mas, pelo jeito, vai continuar igual, né, cara? Infelizmente, né? Esse é o futebol brasileiro em que nos encontramos. É desse jeito que encontramos o futebol brasileiro. O futebol do 7-1 é país, hein? Meu Deus do céu. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou ou se não gostou, o like é só para ajudar o nosso corte. Se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui!